da carreira, esse prestígio que tanto nós, profissionais, aspiramos, porque ele não acontece simplesmente porque você quer. Ele não acontece por acaso. Ele acontece por 3 questões fundamentais: investimento, disciplina e estudo. E essas 3 dimensões, elas estão relacionadas a outros fatores subjetivos, como o relacionamento com os seus pares, a cordialidade, porque não precisa você ser amigo, né? Ninguém vai para a universidade trabalhar para você ter... você vai fazer amizade. Pode ocorrer, que é maravilhoso. Quando você trabalha com pessoas em quem você acredita, em quem você confia, o trabalho rende mais. Muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Quando você lida com profissionais que são absolutamente sérios, são competentes, são disciplinados e visam o bem comum, um projeto coletivo, o trabalho rende. Então, essas 3 dimensões associadas a esse outro perfil, que são princípios. E, portanto, o prestígio na carreira acadêmica pode acontecer. Porque são várias dimensões dentro de uma mesma questão. Existe um exemplo que eu poderia dar para vocês de prestígio em nível superior, é do professor Kabengele Munanga. O professor Kabengele, ele teve um pedido negado por uma agência de fomento à pesquisa no Brasil. No entanto, o professor Kabengele, ele tem a aquiescência da intersubjetividade acadêmica no campo ao qual ele está vinculado. Esta comunidade se mobilizou e a agência de fomento recuou. E ele teve o prestígio que foi dado, não pela agência, mas pela intersubjetividade acadêmica. É um lugar que se constrói. E este lugar não é construído por acaso. Ele é construído por todos esses elementos que eu acabei de lhes falar. E muitos outros. Mas muito trabalho e muito trabalho. Porque a ausência dessa rede de cooperação que eu estou falando para vocês, pode passar, ela está ligada a todas as dimensões que eu falei. Não existe. Um professor, ele não pode pensar o curso dele. É o curso de formação. Portanto, ele tem que estabelecer interlocução com todos os professores. Porque não adianta ele dizer isso não me importa. Importa. Porque você vai ser avaliado. Você vai ser avaliado pelo Ministério da Educação. E aquele curso, ele precisa ter uma nota, no mínimo 3. Então, aquele curso importa. Importa porque você faz parte da universidade. Você faz parte daquele lugar. E aquele lugar diz respeito a você, ao seu trabalho. Não é o trabalho do outro, é o seu trabalho. Você não é um espectador, você faz parte. É o aluno ou professor. E eu faço essa pergunta aqui. Qual o lugar da cooperação, da ação integrada, do trabalho em conjunto e cooperativo nos processos de formação docente? Porque a ausência desta rede de colaboração e essa ausência de divisão de responsabilidades, isso cria uma série de desdobramentos, inclusive na universidade e na educação básica. Pode passar. Na universidade, nós podemos observar coisas como essas aqui. Eu estou falando disso em relação às pesquisas que eu realizo. A individualização das ações. Determinados professores, às vezes, que eles acham que eles se bastam. Determinados professores que eles acham que todo o resto vem a reboque dele. O curso vem a reboque dele. Que o trabalho vem a reboque dele. Não vem. Ele pode até achar,
mas não vem. O curso, ele tem de vir ao lado, ele tem de ser importante para fazer com que o curso, ele tem de levantar o curso. Ele é importante isso. Então, a sua produção não pode ser entendida como em si mesmo, ou em si mesma, dependendo da pessoa. Porque pode criar também, quando não há essa rede de colaboração, a hipertrofia dos currículos. São currículos muito inchados, a partir de todas aqueles temas ou aqueles autores que são caros à pessoa. E aí, o dimensionamento não é verificado. E não se percebe onde é que aquele curso vai dar dali a 20 anos. Tem que pensar onde os alunos serão empregados, se aqueles alunos terão mercado. É necessário formar o aluno para saber que ele terá condições de se empregar. E, portanto, na hora de elaboração do projeto político-pedagógico do curso, estes levantamentos, eles são absolutamente importantes. Por isso que a participação de todo mundo não é, sem razão, importante. E outra, porque quando se trabalha na individualização, você forma clientelas. Você lida, só chama fulano para o seu lado e deixa o Beltrano daqui. É uma formação de clientela que não ajuda o curso. E aí você tem também, porque há uns egos inchados, não é? Que é aquilo que eu estou chamando aqui de personalização da produção. Por que a personalização da produção? Porque a pessoa acha que só ela é capaz de escrever aquilo. Ela não entende que, por exemplo, o Carlos, o César, que é lá do Rio Grande do Sul, que trabalha com memória política. Imagina só qual a relação que eu posso ter de parceria epistemológica com o César, com a Karina, que é da sociologia, para pensar o que eu estou pensando sobre sociabilidades adolescentes, que é como esses alunos se relacionam, o que eles veem na escola, o que tem sido importante para eles na escola, porque eu penso nos alunos porque eu estou formando professores, não só na graduação, mas no mestrado e no doutorado. Então, uma parceria são dimensões do conhecimento que eu não detenho. Eu conheço na periferia dos textos, mas na discussão aprofundada que ele tem e que a Karina tem, poderia somar a um texto que eu, porventura, fosse realizar. Então, não dá para imaginar que a pessoa, por si só, é capaz de resolver o problema da humanidade. O próprio Bourdieu já falou, né? Não existe nada ato inaugural em ciências, na área de ciências sociais, né? São várias possibilidades que você tem. E que você, como Mário Quintana diz, nós não precisamos efetivamente das pessoas simplesmente para um uso coloquial. Nós precisamos das pessoas porque elas nos completam e elas podem nos completar. E é isso que a universidade precisa ter, precisa fazer. Nós somos, às vezes, muito individualistas. Às vezes nós pensamos que a universidade, ela precisa de pessoas em particular. Ela não precisa de pessoas em particular. Ela precisa de projetos coletivos. É disso que a universidade precisa. E a universidade, ela é um espaço colegiado, sem o qual ela não anda. Ela não anda. Porque uns dependem dos outros, mesmo que as pessoas achem que não. E como é um espaço, esse é um campo em que as pessoas estão em lugares diferentes, em algum lugar, em algum momento, eu avaliarei um projeto de pesquisa de alguém daqui. Eu avaliarei. Alguém avaliará o meu projeto de pesquisa? Em algum lugar.
Porque este é um campo em que as circularidades acontecem e há uma super dependência, que ela não é uma dependência afetiva. Ela tem a ver com dependência de capitais culturais. É necessário que haja essa inter-relação. E esta formação, que você forma professores que vão para a educação básica, e é o que eu vejo, o impacto e a ausência, você percebe na escola. A ausência de planejamento, e quando ele ocorre, ele acontece pro forma. Porque não existe ali uma interrupção entre os saberes, e aí a professora Selma Garrido nominou bem, fragmentação de saberes. As disciplinas não conversam, porque elas acham, inclusive, que uma é mais importante que a outra. Na escola, a matemática é tida como a rainha absoluta. O curso de arte, o professor de arte, meu Deus, parece que o professor de arte tem menos valor do que o professor de língua portuguesa. Não é assim. E não pode ser. Não é. E isso já foi estudado inúmeras vezes, as pessoas sabem. Só que na prática, na execuibilidade, no momento exato, não se pratica, não se verifica, não se subverte. Então, ou quando o planejamento ocorre, é um planejamento idealizado. Não se pensa na escola real e no aluno real. Mas estas ações, elas não estão desarticuladas da universidade. Porque houve aí uma inflexão iniciada lá. E que vai se refletir aqui. A inoperância na execução e achar que a ação educativa se restringe na sala de aula. Que é um outro erro que precisa ser subvertido. Então, são muitos os desafios. Eu não sei onde botei meu copo, mas são muitos os desafios. A produção individual, obrigada. A produção individual. Como é que essa produção, ela pode ser uma produção coletiva, sobretudo nós que estamos numa região como a nossa? Como é que nós podemos estabelecer parcerias frutíferas e achar que existem pessoas e programas que são já consolidados na região Nordeste, por exemplo? O programa de educação na região Nordeste tem programa, a Federal de Pernambuco está desde a década de 70. O programa de pós-graduação da UFRN já tem mais de 40 anos. Então, são programas, são pesquisadores, estão lá, que produzem e que são recursos humanos que estão em todos os lugares, em pontos estratégicos de formação e definição política no Brasil. Para que nós evitemos as endogenias em bancas, por exemplo. Que acontece na região Nordeste e na nossa região. Porque para eu vir para cá, eu fiz um levantamento na região Norte de programas de pós-graduação daquilo que eu estou próxima, que é educação e história. Então, o que eu observei? Por exemplo, como é seu nome? O Fábio. O Fábio, ele tem um aluno de mestrado para defender. Aí ele procura o Lorival, o Biratã, ele chama o Biratã para a banca dele, e chama também a professora Francisca. Aí depois é o Biratã, aí ele chama você e chama a professora Francisca. E depois é a aluna da professora Francisca, ela chama vocês dois. Isto acontece muito na nossa região. Hein? Acontece muito. Que isso acontece em outros centros?
Em outros centros até pode acontecer. Se nós observarmos programas de pós-graduação no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, nós temos programas. Temos na PUC-Rio, nós temos na UERJ, nós temos na UFRJ. Na UERJ existem 2 programas. Existe também na Universidade, na Federal Fluminense, na UF, obrigada, e tem mais um que agora são 5. Na região norte, aqui na região norte, nós temos um de doutorado em História. E no Nordeste, nós temos também. Mas na região Norte, nós temos um. Então, essas circularidades, elas não nos ajudam a pensar outras formas de conhecimento. Elas não nos ajudam, inclusive, a fomentar e ampliar a nossa capacidade de trabalho. E a nossa capacidade de lidar com pessoas tão próximas a nós, que estão na região norte e que estão na região nordeste. Aqui, por exemplo, eu peguei só bolsistas de produtividade, para não analisar todo mundo. Tanto de história quanto de educação. Então aqui tem dos 3 programas da UFAM, da UFPA e da UNIR. 15, 20 e 13 professores. Pode passar. Aqui são bancas, participação em bancas de professores de história. Vejam só que no TCC, na UFPA, foram 337 bancas, isso eu estou considerando os últimos 5 anos. São 337 bancas só de TCCs, que esses professores lá da UFPA participaram. E mestrado são 255 bancas, muitas das quais são bancas em que esses professores, eles são presidentes. Me perdoa. Horrível isso. Desculpa. Com muita vergonha. Pode ir adiante. E aqui na educação, o EPA, o FAM, o FPA e o NIR. Do programa, isso é educação, programas de pós-graduação em educação. São esses 19, 20, 23 e 14. São só de programas de educação. Pode passar. Bancas de educação. Então, ali o vermelhinho é mestrado. São 1.134 bancas. Dessas bancas, o que eu queria saber? Qual é o nível de circularidade desses professores com profissionais da região norte e da região nordeste? Será que esses professores, eles têm publicado com esses alunos que eles formam? Então, tem professor que já, de orientação, de mestrado, são 25, 22 bancas. Aquele trabalho, ele não rendeu um artigo junto com aquele orientando dele. Não rendeu. É muito investimento, é muito capital cultural estabelecido ali, o que é completamente diferente. Eu não quis fazer com outras áreas, eu só dei uma olhada. Por exemplo, no campo da geologia. Eu tenho um filho que está se formando em geologia. Então eu fui rapidamente para a geologia e vi, é completamente diferente. É completamente diferente. É uma outra percepção sobre trabalho e sobre produção. Geologia, na minha universidade,
eles são quase semideuses. Academicamente falando, evidentemente. Porque eles produzem muito. E os laboratórios, eles são excepcionais. São todos aqueles equipamentos de ponta. Então, são projetos que eles conseguem 50 mil, 200 mil. Mas é trabalho. É só trabalho. Isso é trabalho. Então, eles estabelecem essas interlocuções com esses pares. Então, um artigo produzido às vezes por 3 consubstancia uma temática e mantém a sua produção. Porque o curso é 5, o programa é 6, curso de graduação e curso de pós-graduação. Ganham todos, porque os alunos eles se beneficiam com laboratórios excepcionais, com salas de aulas excepcionais, com projetos de intercâmbio antes do Ciências Sem Fronteira acontecer. Os alunos já estavam em várias partes do mundo. Várias. Isso não acontece ao acaso. Aqui, em educação, as bancas, as orientações. Aí tem aqui 723 orientações de TCC e tem 53 de doutorado, 359 de mestrado. 359 orientações. Mas, gente, educação, o número de professores que eu peguei do Lattes, pode passar. E aqui, eu utilizei isso nesse gráfico 8. 260 artigos publicados e 79 publicados em parcerias. Isso aqui em educação. Só que quando você vai para o Lattes, que você quer encontrar o colega daquela universidade ou o ex-aluno de mestrado ou de doutorado, normalmente você não encontra eles. Você encontra, não ultrapassou os 25%. Em história e educação, chega até 38%. É extremamente relevante olhar esses dados. É curioso, inclusive. É curioso olhar esses dados. Pode passar. Bem aqui, história. História são 150 artigos publicados e 76 artigos em parceria. Lembram daquela primeira frase que eu disse para vocês? Alguém lembra? Que professor não faz carreira solo. Lembram? Não faz. Porque não deve fazer. Ele tem de pensar num projeto coletivo. Porque ele não está sozinho naquela universidade. Pode passar. E aqui são várias bancas que eu levantei de universidades que esses professores chamam para as suas bancas e o número de bancas que vocês veem aí, o maior volume de bancas em que eles estão, por exemplo, da UEPA. Da UEPA. O maior número de bancas, aonde é? Ó. É da própria UEPA. Na UFPA, 211 bancas. Significa dizer que eles chamam todo mundo de fora, mas o que acontece? A recíproca não é verdadeira porque é uma via de quase mão única. Não há reciprocidade, você falou tudo. Não há, porque a via é de mão única. Isso não quer dizer que você não vá convidar pessoas. Não se trata disso, em absoluto. Não. Aliás, a produção do conhecimento ela só acontece
com essa circularidade. No entanto, é necessário rever a prática com outras perspectivas, com outra ênfase. Pode passar. Aqui é educação, na UFAM. Aqui, gente, o maior número, 389, é da UFAM. Pode passar. Eles participaram, ó, dessas bancas aqui. Eles chamaram pessoas. Mas, na UFPA, em educação, 783. É da UFPA. Isso está no Lattes. É só pegar. Pode ir. Educação. Aí isso já... na UNIR é uma coisa interessante. Porque na UNIR, olha, tem UNIR 162, mas tem da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um número bem expressivo. 72, pode passar. UFAM, eu já passei, 101 é da UFAM, pode passar. Na UFPA, em História, o maior número é 110. Eles chamam pessoas de vários lugares da França e tal, mas o maior número é 110 da UFPA. Pode passar. A UNIR, eu já repeti, pode passar. Aí você vai para o número de bolsista produtividade da região norte. Aqui, ó, os estados. E os números. Estão vendo aqui? Aqui, ó. No Pará e aqui. Pode passar. Nesse gráfico aqui, tem uma expressão mais clara. Nós estamos aqui, ó. Nós somos 2% de todos os bolsistas de produtividade do Brasil. O maior número de bolsas de produtividade é na região sudeste. Pelo número de estados que nós temos, e aqui é a região sul. Olha aqui a região sul. Com os 3 estados. Tá? Pode passar. Portanto, é necessário que nós pensemos como estabelecer a relação entre a formação inicial para que nós mudemos as perspectivas, a forma de tratar o conteúdo, como nós vamos lidar com isso, como nós vamos alterar esta formação de modo que nós tenhamos aí uma geração de profissionais atuantes e que tenham condições de alterar efetivamente essa fronteira epistemológica que nos separa e que existe esse ato de desigualdade muito grande e que nós temos uma responsabilidade e sobre ela nós deveremos pensar. Nós não podemos culpabilizar os outros. Nós temos de pensar sobre essa viabilização e como nós poderemos alterar esta diferença. Portanto, pensar o currículo, tanto numa dimensão, na hora que forma o professor aqui, é necessário estabelecer essa relação, esse vínculo com a educação básica, para saber como que isso está, que rebatimento é esse que está tendo lá. E a mesma coisa em relação à pesquisa. Na hora que o professor vai trabalhar com a especialização, que o aluno dele quiser estudar a imprensa no século XIX, e ele trabalha com crianças de 6 anos de idade, a pergunta que o professor deve fazer para ele é dizer: no que este trabalho ajudará você na sua sala de aula? Então, é entender o objeto de pesquisa precisa estar relacionado efetivamente com o universo com o qual ele lida cotidianamente. Porque ele precisa pensar sobre aquele universo para que ele tenha estrutura, para que ele tenha repertório